Olá a todos, olá a todas, sejam muito bem-vindos a essa série de vídeo, a busca por um caminho para a ação, desafios pessoais. É uma satisfação enorme estar compartilhando com vocês esta conversa, tá? Espero sinceramente que todos nós tenhamos um caminho de aprendizado e abertura para novo. Vocês aí, eu aqui, e assim compartilhamos essa reflexão interna. Gostaria que vocês aproveitassem o máximo e deixassem que as palavras e diálogos internos sejam um caminho para a reflexão de si e da relação com o nosso externo. Pois é somente nessa conversa consigo mesmo que descobrimos a verdadeira intenção dos desafios cotidianos que enfrentamos. Todos nós, de certa forma, buscamos um caminho para viver a plenitude em todos os âmbitos da vida, nos relacionamentos, na profissão, na espiritualidade, na família, entre outros, como na saúde, no lazer, etc. Nesse momento, a busca, e nessa série, nessa jornada, a busca para um caminho para a ação, desafios pessoais, nós iremos trabalhar e conversar nas próximas semanas sobre os quatro âmbitos elencados, relacionamento, família, espiritualidade e profissão. E por que não os outros? Nesse momento nós vamos deixar em stand-by e vamos conversar nas próximas semanas sobre esses quatro pilares. Quatro pilares: relacionamentos, relacionamento consigo, ou seja, como eu me relaciono comigo mesmo, relacionamento familiar, fraternal, as nossas amizades, o nosso relacionamento amoroso, como que nós estamos nos relacionando. Também vamos pensar o relacionamento com a família, mas família não somente aquela que eu nasci. É óbvio que pensar sobre essa família, a qual família que eu nasci, da onde, como eu surgi, quem são meus pais, meus avós, meus irmãos, ele é de extrema importância. Mas refletir também aquela família que me criou, ou aquela família que eu encontrei e de certa forma me acolheu, ou aquela família que eu construí, ela também é importante pensar, ela é um desafio pessoal. Você está inserido nesse espaço, nesse lugar, nessa família, sem julgamentos, com amor e com o coração aberto, ela é, de certa forma, um desafio. Um outro dado que é importante nós pensarmos, e nós vamos pensar nessa série de vídeo, é de fato a espiritualidade. Tudo bem, e aí vamos deixar muito bem claro aqui. Quando eu falo espiritualidade, eu não estou falando de religião, tá? Não, eu respeito a tua, respeito a minha, seja se você tem ou não, não é importante. Mas neste momento ou nesta série nós iremos falar sobre espiritualidade sim e não sobre religião, e vamos deixar muito bem claro. Espiritualidade é aquela interior, ou seja, aquela que acalenta e conforta os nossos corações, ou ainda aquela espiritualidade com uma busca de sentido, sentido de viver, sentido de se entregar a si mesmo, de se entregar para a vida, A espiritualidade na entrega do amor, a espiritualidade como uma ponte do eu interior com o mundo externo, que essa espiritualidade que colabora para percebermos, de fato, as necessidades da nossa essência. Aliás, espiritualidade, podemos dizer aqui, que é igual à essência. Também nós vamos falar um pouquinho de profissão. Por que profissão? Porque a profissão, indiferente do que eu trabalho, indiferente do que você trabalha, indiferente do que nós exercemos, mas profissão ou trabalho, aquela que nos dá condições de sobrevivência, que nos permite um mínimo de prazer, de satisfação ou de viver. Sem profissão, sem trabalho, de fato, nós adultos, nós não conseguimos sobreviver. Então, esses quatro pilares, quando eles não estão assim ancorados em nosso ser, a família, o relacionamento, a profissão e a espiritualidade, sem comentar nos outros, que nós não iremos falar nesse momento nessa série, mas esses quatro pilares, quando eles não estão ancorados de fato em nosso ser,
né, em nosso cotidiano, quando estão insatisfatórios em nosso coração ou alma, ele reverbera, né? Reverbera na onde? Em ansiedade, em crises de tristeza, em depressões, procrastinação, dúvidas, né? De certa forma, esses 4 pilares, quando eles não estão ancorados, eles também reverberam em nossos insucessos. Mas, e aí vamos pôr bem em ponto de interrogação, porque o que é insucesso, às vezes, é sucesso para outras pessoas. O que é sucesso para mim é insucesso para o outro. Então, são subjetivos. Olhar, enxergar, né, sentir esses pilares, provavelmente é um dos nossos maiores desafios. Ou seja, né, olhar nosso relacionamento comigo, né, comigo mesmo e com o externo, olhar a nossa espiritualidade, olhar e enxergar de fato a nossa profissão, tá? E a nossa família, ela é, sem dúvida nenhuma, ou são, sem dúvida nenhuma, um dos nossos maiores desafios, tá? Talvez fosse muito importante nós nos questionarmos algumas coisas. E aí eu vou sugerir para vocês assim. Eu vou sugerir que vocês anotem num papel, né, ou no material disponibilizado, né, no site, as seguintes indagações, tá? E eu gostaria que vocês realmente refletissem sobre isso, porque de nada adianta, de nada, né, funcionaria essa nossa roda de conversa se nós primeiro não internalizarmos de fato algumas indagações. Mas é muito fácil nós pensar, porque nós vamos pensar agora aqui, daí daqui a pouco eu vou esquecer a resposta. Então eu vou convidar vocês a realmente escrever. Escrever o quê? Né? Então coloca lá no material que está sendo disponibilizado para vocês, ou numa folha de papel, vocês podem responder algumas indagações. A primeira delas que eu sugiro, né, e eu vou confessar que eu também fiz esse exercício para conversar aqui contigo, né, eu realizei, eu pensei sobre essas indagações, né, porque é um exercício, tá, para conversar com vocês. Uma das perguntas, primeiro, como eu estou me relacionando comigo mesmo? Eu estou me valorizando? Né? Eu me conheço de fato? O que eu realmente penso sobre mim? Eu me valorizo ou não? Eu sou a construção de mim, dessa Suderli mesmo? Ou eu sou a construção daquela pessoa que está do meu lado, ou aquela pessoa que está no meu trabalho, ou aquela pessoa que sempre está dando sugestões da minha vida? Escreva de fato como você está se relacionando com você. Uma outra questão, depois disso, eu gostaria que vocês pensassem como vocês estão se relacionando com o externo a vocês, tá? Como vocês estão se relacionando com os pais, mesmo aqueles que já são falecidos ou aqueles ausentes. Como vocês estão se relacionando com os seus irmãos, né? Com seus filhos, tá? Ou com o seu companheiro ou companheira, namorado ou namorada, enfim. Tá? Seus colegas de trabalho, qual é essa relação? Como você está se relacionando? Eu gostaria que vocês pensassem como vocês, e não como o outro se relaciona com vocês, porque é diferente, né? Quando nós percebemos que como nós estamos nos relacionando, e não como o outro está se relacionando conosco, nós evitamos, né, de pensar sobre nós a partir da lente da outra pessoa. Eu gostaria que o exercício fosse a partir da lente, da visão, do olhar de vocês. Outra questão é, qual a minha concepção de família? Por quê? Porque são conceitos que são construídos. E aí eu estou conversando com vocês, eu gostaria que vocês internalizassem de fato, não aquela família que eu trago para vocês um conceito, a mesma coisa de relacionamento, a mesma coisa de profissão. Eu não quero trazer para vocês conceito. Esses conceitos são construídos. Como vocês construíram esse conceito? O que é família para vocês? Vocês honram a família em que vocês nasceram? Vocês honram a família com que vocês convivem? Tá? Quem criou vocês, né? Seja pai, seja mãe, seja avó, ou seja filhos adotivos, de fato, você exclui ou inclui alguém dessa família,
Ou vocês se excluem dela, de fato? Então pense, responda no papel para depois, lá no final dessa série, nós voltarmos a conversar sobre isso. E outra, ainda voltando um pouquinho em relação à família, será que eu julgo essa família de que eu vim? Como que eu olho para essa família sem julgamento? Será que eu julgo de fato meus pais, meus irmãos, se eles são de sucesso, se eles não são de sucesso? Então, responda com a sinceridade. Esse papel vocês vão ficar com vocês não precisam mostrar para ninguém, mas eu convido vocês para vocês realmente pensarem sobre isso. Uma outra questão, eu estou dando lugar, né, em mim, no meu coração, na minha alma, no meu inconsciente, à espiritualidade, e eu não estou falando aqui de religião, vamos voltar a isso. Eu estou dando lugar a essa espiritualidade dentro de mim, né? Ou seja, será que a espiritualidade ela é importante? E indiferente, pode ser que você fale assim para mim e para qualquer pessoa, não, a espiritualidade para mim não é importante. Está tudo certo, está tudo bem, né? Não tem problema nenhum. Mas pensar sobre a espiritualidade, se ela é fundamental na sua vida ou se ela não é, ela é importante. Você pode até falar para mim ou para qualquer outra pessoa, não, Sugarly, essa espiritualidade para mim não me satisfaz, eu não me interesso. Ok, tá tudo certo, mas pensar sobre ela e sobre a função, se ela é importante ou não, se ela tem que existir ou não dentro de si, dentro de você, é sim uma questão para vocês pensarem. Coloque lá no papel, essa espiritualidade é importante? Tá? Eu respeito essa busca. Se eu pensar em espiritualidade, não como religião, mas como uma busca de sentido, como uma busca de vida, como uma busca do sentido do que eu estou passando aqui, por que eu vim fazer aqui? Se eu pensar nessa espiritualidade como esse link, que a espiritualidade sou eu e está dentro de mim, será que eu estou respeitando essa busca de sentido, né? Esse sentido de viver? Será que eu estou respeitando esse sentido de relacionar-se comigo e com os outros, né? Sentido de doar-se, sentido de receber, né? Porque tudo isso está dentro da espiritualidade. Eu recebo, eu dou a partir da espiritualidade, ou a partir do que é meu, do que é eu. E será mesmo que se eu aceitar essa espiritualidade, né, assim como outros pilares que nós estamos conversando aqui, ela pode vir a me mostrar realmente o que essa individualidade nossa nos proporciona, a nossa essência realmente pede, tá? Profissão, e aí eu vou pedir para vocês anotarem. Tem muitas pessoas que chegam para mim e falam assim, puxa, eu estou tão insatisfeito com a minha profissão, estou tão insatisfeito com o meu trabalho, meu chefe reclama, eu não aguento mais aquilo. E aí eu vou pedir para vocês perguntarem para vocês, indiferente de qual seja, né? Você honra o teu trabalho hoje? Você honra, você respeita aqueles seus superiores, né, hierarquicamente, tá? Você é responsável por esse lado seu da vida, ou seja, você planeja, né? Você vivencia o seu trabalho, porque é diferente eu trabalhar e eu vivenciar o meu trabalho, né? Quando eu gosto daquilo que eu faço, daquilo que eu trabalho, eu vivencio ele. Eu não só trabalho, né? Ou seja, eu vivencio ele. Ele está em nós, ele está impregnado. Então eu gostaria que vocês realmente se pensassem, né? Eu me responsabilizo pelo aquele âmbito da minha vida, que é o trabalho, que é a profissão, né? Eu me responsabilizo eu mesmo por ela. Então, coloque esses dados no papel. E ainda mais, eu gosto do que eu trabalho, né? E se eu fosse hoje, né? Indiferente se fosse aos 30 anos, aos 40 anos, aos 50 anos, enfim, aos 20 anos, né? Que jovem está começando hoje o trabalho, eu gosto do que eu trabalho? E se eu fosse mudar de trabalho, se eu fosse mudar de profissão, para qual eu iria? Coloque isso, pense, reflita sobre isso. Difícil responder essas questões, né? Por que é difícil?
Porque se eu não, é tão difícil a gente se auto-perceber, é tão difícil a gente se autoconhecer e nós nos darmos a chance de olhar para dentro de si, que essas respostas acabam sendo complexas. E eu tenho quase certeza disso, porque esse exercício eu também fiz, né? Quantas vezes eu paro na pergunta e falo assim, nossa, o que isso quer dizer? Como que eu estou me relacionando consigo? O que eu quero no relacionamento amoroso? O que eu quero do relacionamento com os pais? É tão complexo isso, porque ele demanda abrir algumas gavetas, né? A nossa mente, o nosso pensar, é como um armário, né? Pensa, um armário cheio de gavetas, né? Que muitas vezes nós não sabemos o que guardamos. Então pense dentro da sua casa, quantos armários tem, quantas gavetas tem. Então faça uma reflexão nisso, né? Pense em todas aquelas gavetas sem levantar do lugar, pense nas gavetas da sua casa, né? Essas gavetas devem estar cheias de coisas, né? Cheio de coisas, cheio de papel, cheio de, né, objetos, enfim. E eu tenho quase a certeza que muitas dessas gavetas vocês não sabem ou não lembram o que tem lá dentro, né? Se tem papel, se tem tesoura, se tem, enfim, né, N objetos, né, etc. Por quê? Porque nós temos o hábito, geralmente, de colocarmos as coisas nas gavetas, tirando aquelas gavetas que são de cozinha, né, que algumas pessoas utilizam faca, garfo, enfim, etc. Ou aquelas de papéis, etc. Mas nós temos muitas gavetas, sim, que nós vamos colocando algumas coisas dentro. E nós não lembramos o que tem lá dentro. Tá? Por quê? Porque nós vamos deixando aquilo, às vezes, quando a gente abre dali uns 6 meses, 3 meses, um ano, às vezes, nós abrimos aquela gaveta e falamos assim, nossa, o que está fazendo isso? Eu nem lembrava mais disso. Por que eu estou falando isso? Porque a nossa mente também é como se fossem as nossas gavetas das nossas casas. Algumas nós abrimos com uma frequência e nós sabemos o que tem lá. Outras gavetas nós não sabemos, né? Ou seja, outras gavetas nós não sabemos o que nós colocamos lá, nossas mágoas, as nossas tristezas, os nossos anseios, as nossas necessidades, as nossas fragilidades. Então, essas gavetas nós não abrimos. Nós temos N gavetas. E se nós realmente formos pensar em um dia abrir essas gavetas, pense em quantas coisas nós iremos tirar daquelas gavetas que não tem mais utilidade. Ou ainda, quantas coisas que nós temos nessas nossas gavetas intelectuais, mentais, emocionais, que realmente vão fazer uma diferença para nós buscarmos esse caminho para a ação. Esse talvez seja outro desafio importante, abrir algumas gavetas, né, da nossa vida, da nossa consciência, da nossa mente, etc. Então, muitas vezes nós não sabemos das nossas gavetas internas, né, o que elas guardam, e dificilmente nós paramos para organizá-las. Sabe por que nós não paramos para organizá-las ou para abri-las? Porque dá trabalho, né? Dá muito trabalho. E provavelmente, se nós resolvermos, né, organizar essas nossas gavetas internas, né, nos trará a necessidade de desapegar. Né? Desapegar de muitas coisas que não fazem mais sentido, ou, né, desapegar de muitas coisas que fazem sentido e eu não quero desapegar. Uma dor, uma tristeza, uma mágoa, um insucesso. Então, quando nós mexemos nessas gavetas, de fato, tá, nós temos que desapegar. Ou, pelo menos, ressignificar o que tem lá dentro dessa gaveta. Ah, se eu tenho uma mágoa por alguém, se a minha profissão está ótima, como que eu vou ressignificar isso, né? Dentro da minha percepção e não dentro da percepção do outro. Perceber, sentir, processar esses 4 pilares, né? Ou seja, esses desafios pessoais que eu estou trazendo para vocês nessa série de vídeos, né? Seja o relacionamento, seja a família, seja o trabalho, seja a espiritualidade. Tá? Olhar o que essas gavetas internas guardam é, sem dúvida, abrir para o novo. É, sem dúvida, abrir ou buscar um caminho para a ação. Tá? É, sem dúvida, mais do que tudo isso, é buscar o autoconhecimento, é se autoconhecer. Tá? E, para isso,
precisa-se de permissão. Será mesmo que eu me permito o autoconhecimento, me reconhecer? Será de fato que eu sei quem eu sou, tá? Pelas lentes da Suderli, pelas tuas lentes, e não pela lente do outro? E para refletir, né? Refletir sobre essa busca de um novo caminho, sobre esses desafios pessoais, sobre essas gavetas, vou fazer um outro convite para vocês, bem singular e bem atípico, ou seja, diferente, tá? Por que diferente? Porque eu gostaria, de fato, que vocês, nesse momento, eu trago uma música para vocês, na verdade, uma música diferente, tenho certeza, né? Alguns já escutaram, mas é uma música diferente, e eu gostaria que vocês fizessem um exercício, tá? Um exercício para, né, tentar se concentrar, para se permitir, tá? Vamos lá? Então eu vou convidar vocês, né, a escutarem essa música que eu estou trazendo a vocês. Mas mais do que isso, eu estou convidando vocês a se entregarem para o novo, ou pelo menos para ter a percepção de vocês mesmos. Caso vocês não estejam, de fato, ou não queiram, comecem a escutar essa música e não gostem, vocês podem sim escolher uma música, aquela música que tocou a essência, tocou a alma, ou que um dia, né, naquele momento de aflição de vocês escutaram e aquela música acalentou seu coração. Então eu convido vocês que neste momento, vocês sentem, tá? E escutem. Antes disso, eu aconselharia inclusive vocês a utilizarem um fone de ouvido, tá? Porque a música ela vai fechar. Fechem os olhos quando forem escutar essa música, ou aquela música que você escolheu. Feche os olhos e respirem. Respirem profundamente, tá? Respire profundamente e inspire suavemente. Feche os olhos. Respire mais uma vez profundamente. Inspire mais uma vez. Permita-se somente sentir. Sinta o que essa música lhe traz. Sinta o amor, sinta a felicidade, sinta a paz, sinta o cheiro, né? E as cores vibrantes da vida. Sinta o que a vida lhe proporciona através disso. Permita-se ser você, somente você. Permita-se estar com você. Sim, você é uma pessoa brilhante, que vive todos os dias os desafios, supera todos os desafios. Se permita a olhar essa pessoa que todos os dias supera os desafios, embora não saiba. Permita-se viver e reviver todos os momentos alegres e felizes. Permita-se, se entregue, escute. Permita-se para o novo. Permita-se para a busca de um caminho para a ação, ou seja, sair do campo das ideias para a ação. Quais desafios você deveria ou gostaria de enfrentar? O que você buscaria nesse momento? Se permita. Apreciaram a música, conseguiram pelo menos internalizar, se permitiram, se sim, muito bem, se não, não tem problema nenhum. Eu acho que cada um demanda ou tem o seu momento propício para isso, tá? Está tudo certo. Então agora eu vou convidar vocês
para assistirem o próximo vídeo, né? Que vai falar sobre quem é você, ou seja, quem sou eu, né? Como eu me relaciono, quem é de fato essa pessoa aí que está sentada. Então, vamos pensar nisso? Até o próximo vídeo. Eu aguardo vocês.